Este disco para cortar metal dura 50 vezes mais do que os discos tradicionais. Será o fim dos discos abrasivos? A empresa que fabrica esse disco garante que ele equivale a 50 discos comuns dos tradicionais. Apareceu uma propaganda para mim mostrando o disco. E como fiquei muito curiosa, comprei para testar. Aqui está. O disco me custou $25. E o comum me custou $1. Então, se o disco que vou testar conseguir cortar 50 desses discos, seria ótimo. Porque eu economizo metade do que gasto comprando um disco comum. Antes de testar o disco diamantado, estou testando um disco abrasivo para ver a velocidade com que ele corta o metal. No próximo corte, vou colocar um cronômetro para que vocês possam ver o tempo de cada corte. Agora é hora de usar esse disco diamantado, mas antes de colocá-lo na esmerilhadeira West Merrill, é preciso se certificar de qual é a posição correta para colocá-lo. Geralmente, esses discos diamantados costumam ter um sentido de rotação, então é importante verificar isso. Neste caso, dá para ver na etiqueta para onde vai ou para onde aponta a seta. Então você precisa olhar na sua esmerilhadeira para onde está apontando a setinha. No meu caso, a minha tem aqui em cima, onde mostra a setinha, e assim você vai conseguir ver o sentido de rotação do Merrill. Antes de fazer o teste de quanto tempo leva para cortar com esse disco, eu vou testar, e no próximo corte vou colocar um cronômetro para que vocês vejam quanto tempo leva para cortar. Pelo que percebo, não solta tanta faísca quanto o disco abrasivo. Esses são os 3 cortes que fiz com o disco diamantado. Como vocês podem ver, é um corte limpo, quase não tem rebarba. Na verdade, é um corte impecável. Depois temos 3 cortes. Bom, aqui caiu um do disco comum. E como vocês podem ver, tem bastante rebarba. É um corte com muita rebarba. A primeira diferença entre o disco diamantado e o abrasivo é que o disco diamantado mantém seu tamanho. No entanto, o disco abrasivo, cada vez que vamos cortando, vai ficando cada vez menor. Para que vocês possam ver, no entanto, o diamantado, uma vez que perde o fio, é preciso comprar outro disco. Já este aqui se desgasta. Então, ponto para o disco diamantado. A outra diferença entre o disco diamantado e o abrasivo são os preços. O diamantado custa $25 e o abrasivo podemos conseguir por menos de $1. Se tivermos que fazer um trabalho pequeno, compensa comprar discos abrasivos. Então esse ponto vai para o disco abrasivo. A outra diferença entre o disco abrasivo e o disco diamantado é a velocidade de corte. O disco abrasivo corta muito mais rápido do que o disco diamantado. Então, esse ponto vai para o disco abrasivo. No corte limpo, o ponto vai para o disco diamantado, embora o corte seja um pouco mais lento, mas deixa um corte limpo com quase nenhuma rebarba. O que também gostei do disco diamantado é que ele não é tão perigoso quanto o abrasivo, que se ficar úmido ou algo assim, pode acabar quebrando. No entanto, o diamantado é feito com um tipo de metal e é muito mais difícil de quebrar ou partir. Então, é o fim do disco abrasivo? Não é o fim. Os 2 discos são muito bons.
O disco diamantado serve para cortar tubos estruturais e o disco abrasivo podemos usar para cortar ferro maciço. Então, seria preferível que tenhamos os dois discos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Responda aqui embaixo nos comentários. Vale a pena comprar o disco diamantado ou vocês preferem continuar usando o abrasivo? Minha opinião sobre o disco abrasivo é que ele é muito bom. Agora temos que ver se ele dura o equivalente a 50 discos abrasivos. Então, essa semana eu tenho alguns trabalhos para fazer. Então vou colocá-lo para trabalhar para ver se ele dura o equivalente a 50 discos abrasivos. Agora quero dizer uma coisa para vocês. O que vocês gostariam que eu testasse? Que ferramenta ou acessório para ferramentas vocês querem que eu teste? Então, deixem aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me seguir. Isso me ajudaria muito.